Muito bem, a gente... Deixa eu comentar aqui. Bom, a gente concluiu hoje, né? O último sistema ressonante eletromagnético que a gente vai investigar é a chamada cavidade, né, eletromagnética. Nada mais é do que uma região metálica fechada, com espaço vazio no interior, certo? E com algum tipo de acesso, algum tipo de buraquinho, certo? Você pode acoplar energia eletromagnética. E, por exemplo, uma cavidade, ela reflete essa energia. Existe um acoplamento forte com essa cavidade nas frequências de ressonância, que a gente já falou antes no caso de intermissão, né? Então, vou falar aqui sobre cavidade retangular, né? Vou falar como tem um modo que existe na cavidade, o modo TE e o modo TN, né? Agora, nós temos 3 índices, né? Um terceiro índice que vai quantificar, vai definir a variação longitudinal na cavidade, que você tem aqui em MNL. Vamos calcular o fator de qualidade, fazer alguns exemplos mostrando algumas características, né, desse parâmetro e mostrar uma coisa importante, né, no final, que é como você pode aumentar significativamente o campo. Você joga o campo no guia de onda dentro da cavidade, o campo aumenta numa razão que é proporcional à raiz do fator de qualidade. Tá? Cavidade de micro-ondas, por exemplo, o campo é de 1 volt, ele vira 30 volts dentro, por metro, né? Máximo, certo? Então, isso permite, por exemplo, você observar efeitos que precisam de campo mais intenso, mas você no guia de onda não consegue, bota a sua amostra dentro da cavidade, ela vai ver um campo muito maior. Esse efeito vai aparecer. Tá? Bom, exemplo mais simples de cavidade é essa chamada cavidade retangular, né? Nada mais é do que um guia fechado nas duas extremidades, certo? Isso aqui é uma forma prática de fazer isso, né? Os guias de onda, geralmente eles têm uma flange, né? Você não pode fazer um guia muito comprido. Aí você pega trechos e parafusa um no outro, né? Isso aqui tem que ser muito bem dimensionado, você não ter descasamento, tá, de posição, porque você tem uma superfície de guia de onda, né? Por exemplo, se você desalinha, tá? Tem um guia de onda aqui, certo? E tem uma sua flange. Tem outro guia de onda. Se ele está um pouquinho desalinhado, se não alinha corretamente, você já tem uma reflexão aqui para isso. Né? Você não quer que isso aconteça. Você quer que os guias fiquem alinhados. Então, você tem essas flanges, né? Que você parafusa com precisão os guias de onda, né? Para ficarem alinhadinhos, tá? O parafuso aqui, né? Parafuso. Agora, imagine, micro-ondas, a dimensão é tipo 3 centímetros, né? Quando você aumenta assim, o fator de 10, o tamanho de guia de onda fica assim, ó. Desse tamanho aqui, tá? Vocês não estão vendo, eu estou mostrando minha mão aqui, tá? Imagina alinhar essas coisas desse tamanho, né? A mecânica tem que ser de muita precisão, tá? Você tem onda quase milimétrica, você tem 2 milímetros, um guia de onda bem pequenininho, 2 milímetros. Você alinhar isso aí é muito complicado. Tem uma parafernália desse tamanho para poder fazer isso, alinhar direito. Né? Então, ele vai no laboratório, o guia é desse tamanho, mas tem um negócio ao redor dele, bem grande, só para ter certeza que você alinhou. Tá? Bom, enfim, mas o que é a cavidade, né? Então você fecha com a parede condutora, mas você não pode fechar tudo, porque senão não entra nada, certo? Você faz um buraquinho. Existem várias formas de acoplar, essa aqui é uma delas, essa aqui chama íris, e aqui você tem um parafusozinho, uma coisa bem rudimentar, certo? Ajustável, que isso entra como uma susceptância em paralelo aí, que vai ajustando, né, casa, de uma certa forma. É como se fosse uma anteninha, tá certo? Que irradia para dentro. Você bota aqui dentro uma anteninha, né? Essa anteninha irradia e, ou seja, a micro-onda, o campo elétrico oscila em cima da antena e essa reirradia para dentro da cavidade. E tem uma posição ótima. Você ajusta e vê que o acoplamento é mais que você olha, certo? Você varia a frequência e observa, né? Você observa. Varia a frequência e observa a reflectância, tá certo? A potência que volta para o detector, né? Então você vai ver que ele está rejeitando tudo. Chega na frequência, ele faz isso.
Tem a ressonância lá, tá? Essa função é a mesma coisa da outra função, a outra é para cima. Você trabalha para dizer que a energia entrou, tá? Na frequência de ressonância. Né? Então você observa o quê? Tem um gerador de micro-ondas, você vai à frequência e observa a reflectância como funciona a frequência. Você vai ajustando isso aqui, vai variando de tamanho, ó, de forma, tá certo? Até chegar nessa forma aqui. Você vai parafusando e observando o traço do osciloscópio, tá certo? Do seu gerador de função. Você vai, cavidade casada, pronto, deixa aqui. Você consegue transmitir toda a energia naquela frequência. Fora dela, rejeita tudo, certo? A largura disso depende do que é da cavidade. Né? Como a gente falou antes. Tá? Então, o que é? A gente, para usar cavidade, usa-se cavidade para várias coisas, né? Para fazer filtro também, certo? Você pode transmitir, fazer duas dessas, uma de cada lado. Você transmite um pico lá naquela frequência. Tem um filtrozinho aí de micro-ondas, certo? Você pode querer fazer medidas aqui dentro com campo intenso, como eu falei. Às vezes você precisa de um campo mais forte, você bota uma amostra aqui dentro. Quando eu fiz mestrado, eu fiz esse tipo de coisa. Tá? Medição de ressonância ferromagnética, botando a amostra magnética dentro da cavidade. Posicionando lá dentro, campo H máximo, só que o campo era raios de G mais intenso que do lado de fora. A gente observava efeitos não lineares. Né? Bom, então o que a gente precisa fazer? Para saber, para estudar a cavidade, primeiro, qual é o fator de qualidade? Preciso calcular quem? Energia armazenada, potência dissipada nas paredes. Frequência de ressonância é obtida analisando os modos. Nós sabemos como calcular isso, tem a teoria para isso. Né? Perdas nós sabemos calcular, porque sabendo o campo dentro da cavidade, a gente precisa ir para a parede condutora e ver quanto entra para o condutor, certo? Já fiz isso antes. Né? E sabendo o fator de qualidade, sabendo a frequência de ressonância, eu calculo esse fator aqui, gama. Né? Ou vice-versa. Eu posso calcular o gama com o gama, né? E o ômega zero tem o fator de qualidade. Tá? Ou seja, eu tenho todos os parâmetros. E sabendo esses parâmetros, o que eu sei? Eu sei que no meu estudo de sistemas ressonantes, a resposta em frequência vai ser governada por uma função desse aqui, ó. Certo? Na realidade, é um pouco diferente. Não é isso, né? É parecido com isso, mas é um menos isso. Tá? Porque lá é o contrário, né? Se for um filtro que passa, a função de preferência é assim, certo? Você bota uma cavidade e mede essa transmitância, que vai dar algo assim parecido com aquela função L barra, função lorentziana, certo? Se for uma cavidade de reflexão, aí você tem guia de onda, acopla a cavidade e mede a reflectância, chama de R, né? Então a função R vai ser parecida com essa, mas vai ser um menos L. Tá? O menos L, ao invés de ser assim, né, é assim, como eu mostrei agora, certo? Reflete tudo, mas na ressonância reflete quase nada, casada, né? Tá? Mas a função L, ela é a mesma função que a gente estudou antes, ou seja, essa função é que governa vários sistemas ressonantes, né, basicamente, para saber ela que eu preciso, quem é a frequência de ressonância, quem é a constante de amortecimento. De onde vem isso? Qual é o fator de qualidade? Né? Você tem essas informações. A gente sabe modelar a resposta de frequência da cavidade fazendo isso. Né? Vamos calcular alguns modos aqui. Vamos ver, por exemplo, como é que é um modo TE, né? A gente sabe TM, N no guia de onda. Numa cavidade vai ter esse modo aqui que a gente vai chamar de TMNL, já ver por quê. Tá? Bom, nossa cavidade, vamos admitir uma cavidade ideal, tá certo? Ele não está botando buraquinho aqui, né? Porque a gente está fazendo aquela idealizada, né? Ele vai extrair as propriedades básicas e dela vai extrair as propriedades mais gerais. Largura A, altura B, profundidade D, terminado em duas paredes. Ora, agora a gente vai. O campo é transversal, porque é modo TE, né? É só é transversal, certo? Então, você tem uma combinação de solução indo para a esquerda, indo para mais Z e uma indo para menos Z. Então, a gente pode escrever dessa forma, né? Uma constante A e uma constante B. Primeira observação, né? Vamos fazer isso aqui separado, tá certo? Então, botar aqui E, né? Igual a E transversal.
Se é transversal, tem um perfil que tem as funções U, V, né? Etc. Para a direita, mais E menos J beta Z. Para a esquerda, é elevado a mais J beta Z. O que nós temos de condição de contorno aqui? O campo E é transversal. O campo E fica assim, né? No plano XY, certo? Ele fica em qualquer direção aqui, componente x e y, tá? Transversal. Então, nós sabemos que num condutor perfeito, que é a primeira hipótese, né? O campo transversal tem que ser zero, certo? Então, na parede Z igual a zero, que é essa aqui, e Z igual a D, o E transversal tem que dar zero. Ou seja, o campo E como um todo, né? Porque ele é a soma de dois transversais, um que vai e que volta. Então, se eu fizer Z igual a zero, dá o que aqui? A mais B é T igual a zero. Quem é T, nós temos lá no capítulo 10, essa expressão para esse aqui, certo? B igual a menos A. Né? Então, a primeira coisa que o campo elétrico é da forma, botar bem em evidência, né? Bota menos A em evidência. Então vai ficar T elevado a J beta Z, menos A e B, né? É isso? A igual a menos B. Tá certo? Menos, né? Tá certo. A exponencial de J menos J beta Z e B, que é menos A, exponencial de mais J beta Z. Aliás, desculpe, né? Isso aqui é o campo. Não, tá certo. Isso aqui é o que? A função seno, né? Com 2J. 2J seno de beta Z. Então, o campo é transversal, o campo E, como um todo, ele é uma onda estacionária, né? Tem nós, tem um nó em Z igual a zero. Né? Essa é a forma do campo E. Bom, o que mais? Z igual a D agora, né? Eu quero que esse campo total dê zero. Então, para evitar A igual a zero aqui no caso, eu tenho que fazer que seno de beta D igual a zero. Ou seja, beta é um múltiplo inteiro de π, né? Beta D. Vai ser o terceiro parâmetro, L, π sobre D. L começa em 1, tá certo? E L igual a zero mata a solução, né? L igual a zero, da beta igual a zero não tem solução. Mais ou menos 1, menos e mais é a mesma coisa aqui no caso, não faz diferença. Certo? Hã? L é um número inteiro. É um inteiro, certo? O beta tem que ser um múltiplo inteiro. Beta D tem que ser um múltiplo inteiro de π. Então aparece um terceiro número. Existem várias possibilidades, vários valores de L. Né? Então esse beta é um beta que é indexado pelo L aqui. Ora, então eu tenho beta, não tem? Então nós temos aquela relação K0 ao quadrado, vamos dizer que tem, ou K ao quadrado, né? Botar K ao quadrado. Né? O número de onda, se fosse vazia, é K0. Se tiver um meio de observação eta, eta ao quadrado, K0, né? Ao quadrado. Isso aqui vai dar o quê? Bom, o módulo MN tem o KC, isso aqui é KC ao quadrado, é assim a forma, né? Mais beta ao quadrado, certo? KC ao quadrado é conhecido, então isso aqui vai dar K2 igual ao quê? M π sobre A ao quadrado. M π sobre B ao quadrado, mais o último, mais o beta L ao quadrado. Vou botar aqui beta L, certo? Então isso aqui é um KMNL, depende de três índices, mais
Lπ sobre D ao quadrado, né? E aí você tem a formulazinha para o KMNL, né? Essa formulazinha aqui. Certo? Então, não existe qualquer solução agora. Você só tem solução para um conjunto discreto de valores de MNL, KMNL. Ora, a gente sabe que K é igual a ômega sobre C vezes o índice de inflação, né? Que é 2π F, né? Sobre C índice de inflação. Então, você tem a frequência de ressonância. É só pegar essa forma, multiplicar por C sobre 2π eta. E você tem, então, esse P aqui vai sumir, esses P de dentro, tá certo? Vai ficar essa forma aqui, ó. Essa é a frequência de ressonância da cavidade, tá? Só existe solução para essa frequência. Quer dizer, uma cavidade ideal que não tem perda nem nada, só tem a solução. É zero, de repente tem a solução, depois não tem. Tá? É claro que a gente sabe que as coisas não acontecem assim, desse jeito. Elas têm uma largura, né? Quando chega na ressonância, você tem o campo lá. Né? Tem uma incerteza devido às perdas. Bom, quem são os campos? Bom, a gente vai só lembrar quem são os campos, né? Isso aqui veio lá do capítulo 10, né? Os campos aqui já calculados, né? Com as formulazinhas de lá, vamos acreditar nisso aqui, tá certo? Então vou ter que abrir o capítulo 10 para mostrar. Mas só para a gente ver, né? Por exemplo, só para a gente ver aqui, modo TE10, né? M igual a 1, N igual a 0. Isso aqui não tem. A função U é seno de πx sobre A. V é constante, que é 1, certo? Esqueça o terceiro aqui. Então dá aquela forma seno de πx sobre A na direção Y, que é o modo TE10 que é conhecido. Só para lembrar aqui. Né? Bom, com essa restrição no beta, apareceu uma terceira função aqui. Tá? Aqui é cosseno mπx sobre A, que é MNL, né? Seno, por exemplo. Por que ele fica lento aqui? Eu não sei se ele está gravando lá, né? Impressionante, rapaz. Parece que está gravando aqui no meu. E tem o terceiro elemento, que é seno agora, aqui no caso, né? L πz sobre D. Né? Só para dar uma ideia aqui, o que esse termo é, tá? Cosseno, seno. Aqui dá seno, cosseno, seno. Né? E o campo H está calculado aqui, tá certo? Por que a gente precisa dessas expressões? Porque a gente precisa calcular a energia armazenada, para calcular o fator de qualidade, precisa saber os campos, como eles se distribuem, né? E potência dissipada, certo? Aqui tem um exemplo do modo TE102. Vou mostrar mais ou menos a distribuição, tá certo? No domínio de funções, né? Como é que ele se distribui no campo. Isso aqui está errado, tá? 1, 0, que é cosseno da 1, tá certo? 2, faltam 2 aqui, ó. Tá? 2 πz sobre essa é uma cavidade em que D igual a A, tá certo? Nesse caso, né? Frequência de ressonância do modo TE102, 102. Vai dar 1 sobre A mais 2 sobre D, né? No caso, eu botei A, seria 2 sobre A aqui também, certo? Então, nesse caso aqui específico, essa cavidade, essa com D igual a A, a frequência dá quanto? 4 mais 1, 5. Raiz de 5 meios sobre A. Né? E aqui está um gráficozinho no domínio de funções, né? Então, eu fiz plots aqui mais ou menos mostrando
Direção Z é essa. Tem dois lobos, né? Que é 2. Cada índice é um lobo só, né? E 1, tá certo? Com relação a X, só tem um lobo, né? E 2 na direção Z. E não tem nada, não é uma variação na direção Y, digamos assim. Isso aqui está errado, pô. D igual a 2A. Não, D igual a A, isso aqui está errado. D igual a 2A. Se eu botar um 0,2, é 2 pi Z sobre A. Senão ficaria. Também pode ser. Pode ser, tudo que está escrito aqui não está errado, tá errado. Não está errado, não. Está certo, está certo. É porque aqui, por isso que agora que eu percebi. Não é que está errado, não está errado. Aqui dá 2 pi Z sobre D, que é 2A. Eu não quero listinha D igual a 2A. Tá? Não é D igual a, não. É D igual a 2A. Enganei. Tá? D igual a 2A. Então, 2 cancela a mesma coisa, dá o mesmo resultado. Tá? Seria mais fácil de entender se a gente tiver colocado lá. Bom, TMNMNL na cavidade vai dar um resultado, certo? Que eu já vou botar aqui direto. Né? Basta me pegar, porque é o seguinte, porque pode ter passado imperceptível para a maioria de vocês, mas a gente escreve assim, ó, o campo no TE, para ondas que viajam para frente ou para trás, né, é algo assim, E igual a ET, né, exponencial de menos ou mais, né, porque menos é para a propagação mais Z e mais para a propagação menos Z, J beta Z, né. O H no modo TE, certo? Ele fica assim, né? Eu acho que é mais ou menos. H, menos, dá mais ou menos a solução obtida, que é as soluções escritas no capítulo 10. Eu acho que é mais a Gazeta, certo? É algo assim. Mais J beta Z, certo? Então, isso é importante. Né? Isso aqui deu seno, não foi? Como a onda refletida é menos, vai dar cosseno aqui na componente transversal. Só para vocês olharem aqui, certo? Então, isso aqui deve dar seno também. Só para a gente raciocinar. Isso aqui dá seno, né? Como a onda refletida é menos em relação a incidente, isso aqui deve dar cosseno. Esse aqui não muda de sinal quando você tem onda refletida, então deve dar a mesma coisa daqui, certo? Deve dar seno. Vamos ver aqui só para ver se deu certo. Em relação a Z, né? A dependência em Z do HT é cosseno, tá vendo? V, como sendo a última função. O VV, cosseno, certo? Em Z. Cosseno em Z. E aqui a componente Z do campo H é a função seno, que nem o campo transversal aqui. U e U no final, certo? São funções seno, né? Para os modos TM, você tem agora a componente Z, né? Certo? E você tem essas funções aqui, certo? Particularidade aí. Né? Rapidamente, só uma coisa aqui. Eu só quero consultar aqui, porque eu estou em dúvida aqui como é o. Peraí. NSI. Deixa eu ver só esse capítulo 10 para saber como é que a gente escreve lá. Capítulo 10. Como é que a gente escreve o modo, a solução geral, né? E aqui? Solução geral para HZ.
E depois, deixa eu ver. Deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho. Aí, não? Deixa eu acho que HT, né? Deixa eu ver a solução. Aula de incidente refletida. Aqui embaixo. Deixa eu ver rapidinho aqui, só para mostrar aqui um detalhe para vocês entenderem por que eu estou querendo dizer aqui. Formalidade para a solução de aula, não tem nada. Aqui embaixo. Deixa eu ver. Não, não é aqui. Está no começo. No formalinho, acho que é lá no começo. Só um minuto. Ah, está aqui, ó. Pronto, é isso que eu queria mostrar, certo? O modo TM é escrito assim, ó. Vocês perceberem a lógica, né? Os campos para a propagação para frente e para trás vai dar sempre a ter fixado e muda o sinal de HZ, entendeu? Você obtém uma solução para a onda que vai para frente, depois que você obtém, você sabe a solução que vai para trás também, usando essa receita. E o H mais menos é mais ou menos H, é parecido, certo? E o modo TE, deixa eu ver aqui como é que eu fiz. É o que eu fiz agora. É mais ou menos a mesma coisa, é T e H mais menos é mais ou menos HT e fica fixado HZ. Né? Certo? Deixa eu ver aqui. É mais ou menos é Z e é T parado. A anotação é a seguinte: o ET, nos dois modos, sempre fica fixo, certo? Você muda o sinal. Se o ET ficar fixo, você tem que reverter o sinal da onda refletida para ter fluxo de potência para trás. Por isso fica mais ou menos HT, certo? E ET fica sempre fixado, nos dois casos. E o EZ é que muda no modo TM, só isso. Tá? Por isso que saem essas combinações de cosseno ou seno, é em função disso. Vamos lá, como é que faz o fator de qualidade, né? Frequência de ressonância já temos a expressão, certo? Depende dos índices, das dimensões da cavidade, do guia. Na ressonância, energia elétrica e magnética são iguais, então a energia armazenada é 2 vezes uma delas. É mais fácil calcular a energia elétrica. Por quê? Porque nós temos o campo elétrico, certo? O transversal, no caso do modo TE, né? Então, observe, né? A energia, só lembrando a vocês, qual é a fórmula da energia elétrica? Energia elétrica armazenada para um meio, né, em que D igual a epsilon é, tá certo? Já vou botar direto, né? Ou epsilon 0 é, depende. É 1/4 integral de volume de epsilon, D escalar E, módulo de E ao quadrado. Então, o que ele vai fazer? Vai pegar esse campo aqui. Para modo TE, por exemplo, né, você tem um campo diferente para modo TM. Vou pegar o campo do modo TE. Então, observe o que vai acontecer. Cadê ele? Nossa, cadê o campo aqui? Está aqui, quase. O que vai acontecer? Módulo ao quadrado, isso aqui, módulo de J igual a 1, tá certo? Vai aparecer nπ sobre B ao quadrado, a x escalar x dá 1, a y escalar y dá 1, mπ sobre A ao quadrado. Daí vai aparecer V2, o 2, o 2, integral tripla no volume, certo? V2, o 2 e V2, ou etc., é seno ao quadrado ou cosseno ao quadrado. São integrais de funções que têm nós. Por exemplo, né? Essa aqui é uma delas, certo? Pode ser seno, cosseno. Vamos fazer só seno, por exemplo, para ver o que dá. A gente tem seno, seno, cosseno, tem seno, cosseno, tem várias opções, né? Vamos fazer seno, por exemplo. Não tem seno, tem seno, cosseno. Isso aqui vai dar o quê? NP sobre NPXY sobre B dy. E a outra você quer dizer ela B. Isso é o produto, tá? Tem esses produtos aqui, né? Ela Nós já conhecemos essas funções, que elas têm ortogonalidade, né?
porque elas têm nós na extremidade. Deixa eu botar aqui cosseno, na realidade. Não tem os 3 senos, não, mas tem sempre um cosseno no meio. Cosseno ao quadrado, né? Esse legal nós já conhecemos. Dá o quê? A sobre 2. Essa aqui dá B sobre 2. E essa aqui dá, bom, depende, né? Se ele for 0, ele não vai ser 0 nunca, né? Então aqui vai dar sempre D sobre 2. Mas quando tiver um cosseno aqui, certo? Você pode ter um índice 0, né? Quando o índice é 0, é a integral de dx, por exemplo, né? De 0 a A. Daí, nesse caso, dá A, em vez de A sobre 2. Então, se for cosseno, pode dar A, pode dar A sobre 2. Se for seno, sempre dá A sobre 2, ou B sobre 2, ou D sobre 2. Né? Então, o que vai acontecer é que você sempre vai ter um produto A, B, D. Vai aparecer em todo canto aí. Essas integrais de volume aí. Tá? É isso que a gente vai ver. Por isso que a gente vai ver esses fatores aparecendo aqui. Você faz integral... aqui, ó. Cosseno ao quadrado, seno ao quadrado, seno ao quadrado, né? Pegar o tripla. Seno ao quadrado, cosseno ao quadrado, seno ao quadrado. Sempre vai dar ABD ou sobre 8, que é 2, ou sobre 4. Dependendo se for cosseno de participar da integral. Então, dá essa coisa aqui. Essas integrais dão, certo? Dá esse resultado aqui. Isso aqui quer dizer, quando m vezes n for 0, certo? Isso aqui dá 1. Isso aqui vai dar 2, vai dar um quarto. Quer dizer o seguinte, apareceu um cosseno lá, ou em m ou em n, certo? Se o índice for 0, some 1, vai dar 2. Então, é por isso que aparecem esses fatores aqui, vocês vão ver aí, tá? Então, daí dá uma fórmula simples, né? Da quadrado do campo, ε0, cavidade vazia, por exemplo, sempre dá um ABD, daí dá 1 ou 2 aqui, dependendo se o produto MN for 0 ou não. Né? Pronto. Primeira etapa resolvida, calculou a energia. Tá? Segunda etapa e a potência dissipada? Tem o nosso formalismozinho lá. Né? A ideia é a seguinte. Você vai na parede. A receita, né? A receita é o seguinte, você vai na parede condutora que você quer calcular, são 6 paredes, né? São 6 superfícies de perda. Certo? Tem aqui 6, né? Está aqui uma cavidadezinha, um paralelepípedo. Você tem 6 paredinhas aqui, certo? Você vai calcular a perda nas 6 paredes. São 6 paredes. Só que a perda nessa parede aqui é igual à perda nessa outra. Elas são iguais, certo? Perda nessa parede é igual a perda nessa de cá. E na tampa da frente é igual a perda. Então você calcula 3 só. A parede X igual a 0, a parede Y igual a 0 e a parede Z igual a 0, são 3 paredes. Multiplicar por 2 o resultado. Tá? Como é que a gente faz para calcular a perda? Né? Se calcula a componente tangencial do campo numa parede e usa a formulazinha lá. Né? E essa formulazinha aqui, né? A perda de condução numa parede condutora é um meio da resistência de folha, componente tangencial do campo ao quadrado. E elemento de área da parede. Certo? Se for, por exemplo, a parede x igual a 0, o elemento de área é quem? O elemento de área é dy, dz. Né? Como eu calculo a componente tangencial do campo? Olha, eu pego o meu campo do modo daquela reflexão geral, faço, por exemplo, em x igual a 0, eu faço x igual a 0. Tá? Calculo o quadrado, faço a integral. E somo, né? Faço em cada parede, faço esse processo. Tá? Então, integra sobre essas paredes, usa a simetria, acabei de falar. Né? Pronto, aqui está mais ou menos a expressão. Né? Por que está faltando 2 aqui? Porque eu multipliquei por 2 já. 2 paredes sobre 2. Aí cancelou. Né? Parede igual a 0, 0 igual a 0.
Por exemplo, aqui estão as formulazinhas, né? Por exemplo, campo tangencial na parede x igual a zero, certo? A dependência em x é a função cosseno, né? É a mesma coisa que fazer índice igual a zero, porque não depende de x, certo? X igual a zero. Faz o índice m igual a zero. Ele fica assim só seno em y e cosseno em z. Né? Mais uma vez, funções seno ao quadrado, né, e cosseno ao quadrado, cujas integrais são conhecidas. Né? Aqui também, ó, VVU, a gente faz o índice em relação a x igual a zero. Tem a mesma coisa que fazer x igual a zero. E assim por diante. H tangencial em y igual a zero dá o quê? Bom, a segunda função, que é a função V, pode fazer o índice zero. Basta isso. Tá? E no caso da parede z igual a zero, é a terceira função, que é a função cosseno, você zero o índice dela. Pronto. Você tem as dependências, calcula. Bom, depois de algumas contas, certo? Você tem que frequência de ressonância. Esse método de cálculo, você vai ter produto de dimensões agora, né? AB sobre 4, AD sobre 4, né? Certo? Você pode ter, talvez, AD sobre 2, né? Dependendo se o índice corresponde a zero ou não, né? Então, você vai ter produto de duas dimensões sempre. Né? Então, você tem aí o fator de qualidade. Frequência de ressonância calculada. Energia, calculei, agora a última etapa foi perda de condução. Daí dá essa formulazinha aqui. Ó, tá? Ela é grande, mas dá para perceber que ela está mais ou menos correta. Né? Tudo que tem aqui são o quê? Dimensões. Certo? Então é fácil analisar a dimensão disso aqui. Tem índices e dimensões. Né? A gente vai ver, por exemplo, em alguns casos que a ordem de grandeza, você olha olhando a forma, você sabe mais ou menos qual é. Mas aqui você tem, ó, comprimento ao cubo, certo? Adimensional. Adimensional, né? Então, isso aqui tem que ser adimensional, tá certo? Ó, comprimento ao quadrado. Comprimento ao quadrado da quarta, dá 1 sobre comprimento ao quadrado, né? Vezes comprimento ao quadrado cancela, dá adimensional. Então, aqui é volume, tá? E aqui vai dar volume. Profundidade de penetração vezes área. Volume com volume dá adimensional. Tá? Então, essa fórmula aí, eu já chequei ela, está correta. Quando eu revisei o livro, eu achei um bocado de erro. Eu falei, eita, bicho, tem que corrigir isso aqui. Tinha erros, tá certo? E eu descobri o erro porque eu fui olhar a dimensão, estava errado. Eu errei alguma coisa na conta, depois eu corrigi. Para os módulos TM é mais fácil a expressão de calcular, porque não tem função cosseno na história. Tá? Não aparece problema com a função cosseno, né? Não tem índice zero. Porque, por exemplo, não tem módulo TM01 ou 10, não existe. É de 1 em diante. E na direção Z não pode ter índice zero. Tá? Então, não tem índice zero, então todas as integrais volumétricas dá ABD sobre 8. Todas as de perda de potência dá o produto sobre 4, de duas dimensões. Né? A expressão fica mais pequenininha, né? Fica mais simples. Tá? Mais uma vez, comprimento quadrado vezes comprimento ao cubo, cancela. Hã? Bem menor, exatamente. Por exemplo, vou fazer algumas situações. Eu posso querer saber, bom, como é que se comparam diferentes cavidades? Porque é difícil comparar, né? Porque as frequências são diferentes, né? De ressonância. Tá? O que eu posso imaginar numa primeira análise seria, bom, vamos fazer cavidades que têm dimensões proporcionais entre si, certo? Eu vou reduzindo todo mundo, por exemplo, 1 por 1 por 2, né? Eu vou reduzindo todo mundo igual, certo? Eu boto um fator de escala. Pega uma cavidade básica, que tem dimensões A0, B0, C0. Não é C, não, é D, né? Aqui é D, certo? D, porque C é a velocidade da luz. Então, D0, né? A, B, A0, B0, D0. E faço um fator de escala, certo? Quer dizer que eu estou reduzindo o tamanho, né? Proporcionalmente, todos na mesma proporção. Né? A frequência de ressonância da cavidade
com S igual a 1 seria simplesmente essa aqui, né? Como para uma outra cavidade o A zero sobre S, esse S fica ao quadrado, sobe aqui, sai, fica S. Então a frequência de ressonância dessas cavidades menores é proporcional a S. Né? Então reduzir proporcionalmente o tamanho da cavidade é aumentar linearmente a frequência de ressonância. Tá? Então a gente pode concluir algumas coisas, certo? A gente pode, sem calcular nada, a gente pode ver, bom, o que varia como com a frequência? Ó, nós sabemos que profundidade de penetração é 1 sobre raiz, né? Certo? Então, se eu fizer um fator de escala, é 1 sobre raiz de f. Como f é SF0, então, profundidade de penetração cai com a raiz de S. Né? Delta S é proporcional a 1 sobre raiz de S. Por que eu quero fazer isso? Porque o fator de qualidade é o quê? É uma dimensão, são 3 dimensões da cavidade, é um volume, né? Profundidade de penetração e uma área, certo? Como eu sei que isso aqui cai com S ao 1 sobre S3, né? Isso aqui cai com 1 sobre R de S. Isso aqui cai com 1 sobre S2, né? Isso aqui tudinho. Né? Tá certo? Então, dimensões caem, né? A 1 sobre S3. Sobre S, R de S. Deixa eu ver quanto é que deu aqui. Aí, calma. Peraí, calma. Não é possível ter errado isso aqui, né? Tá errado isso aqui, não é possível. Deixa eu ver. Pode ser que esteja errado e eu não corrigi, mas no livro eu corrigi. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer isso com calma aqui, tá certo? Olha, o delta S, né? É 1 sobre a raiz de πf M0 sigma, não é isso? F, eu acabei de falar que F aumenta, né? Proporcional a S. A frequência aumenta com S, né? O fator de escala. Então, aqui é delta S cai com 1 sobre a raiz de S, certo? Pronto. As dimensões caem com S, né? Então, você tem o Q vai ser proporcional a quem, né? Como as dimensões caem com S, vai ser 1 sobre S3 em cima. Eu acho que é um erro mesmo, aqui no livro está correto. Daí se vocês olharem a fórmula, tem aqui profundidade de penetração, aqui tem quadrado, né? Tem dimensão ao quadrado, tá certo? Então, a profundidade de penetração cai com 1 sobre a raiz de S. E aí, a área cai com 1 sobre S2, né? Então, o que varia com 1 sobre S raiz de S, 1 sobre S a 3 meios. Igual não, proporcional. Está errado aqui nas notas, eu vou rezar para que não esteja errado no livro. Eu acho que eu corrigi, porque acho que eu detectei isso. Eu fiz tanta correção que eu já nem me lembro mais se eu corrigi isso ou não, tá? Então, eu vi agora aqui, eu percebi, eu devo ter percebido lá também. Por exemplo, né? Deixa eu ver se tem como ver isso agora ou não, né? Lá está errado nas notas também do online, né? Tá? Eu posso ver aqui rápido, deixa eu ver se ele está aqui. Peraí, só um minuto. Eu vou ver agora. Eu mando o cara corrigir lá. Antes de publicar, certo? Vou ver aqui rapidinho, peraí. Capítulo 12, né? Aqui está o negócio aqui, quinta revisão. Peraí, só um minuto. Versão final colorida, né? Tá.
Acho que é esse aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Vamos lá para o final. Vamos ver essa forma aqui. Deixa eu ver aqui. Eu estou de qual é a capa de 12. Deixa eu ver aqui, peraí. Estou fazendo exemplo, não é isso? Exemplo, ele deve estar por aqui. Para baixo? Cá. Cadê o exemplo? Depois mantém. Pronto, aqui. Não, tá certo, bicho. Não, é porque eu errei aqui. Errei aqui agora. Errei agora. Tá certo. Veja. 1 sobre S3, 1 sobre S2, né? E o raiz de S vai para cima, né? Da raiz de S sobre S. Dá 1 sobre raiz de S, né? É isso? Sobre raiz de S. Tá certo. Então eu errei agora nessa conta de aula, tá certo? Né? Tá certo? Aí vamos fazer aqui, só para ver. S2 sobre S3 dá 1 sobre... Esse 1 sobre a raiz de S vai para cima, fica a raiz de S. S2 sobre S3 dá sobre S, que dá 1 sobre a raiz de S. Então tá certo, né? Aqui deu quanto? Deixa eu ver. Não, aqui também tá certo. Tá tudo certo. Não tem nada errado, não. Certo? Muito bem. Então, o fator de qualidade é algo assim, né? Vou fechar isso aqui. O fator de qualidade cai, né? Com a raiz de S. Então, se você fizer cavidades menores, proporcionais, o fator de qualidade vai cair. Tá? Né? Bom, na prática não é possível você fazer isso, né? Variar as 3 dimensões, mas é possível variar uma, que é a dimensão longitudinal. Você bota um êmbolo, tá? Como se fosse uma direção, né? Faz assim, tá certo? E aproxima a parede da outra, a direção longitudinal. Então é possível variar uma delas. Então a frequência fica em função, a frequência fica em função dessa distância D, né? Por exemplo, aqui é um exemplozinho, só para ver o que acontece, né? Se você variar a frequência de ressonância usando esse mecanismo. Você pode sintonizar a cavidade fazendo isso aqui, certo? Bom, tem uma cavidade tipo aquela do modo fundamental T10, em que B é a metade de A, né? E D é variável. Frequência de ressonância, isso aqui está errado. C sobre 2. M sobre A ao quadrado mais N sobre B ao quadrado mais L sobre D. B igual a sobre 2, né? E vamos fazer aqui de novo. D é um fator de escala vezes A, só para a gente ter uma ideia, em função desse S aí, tá? Frequência de corte, né? Quando B é igual a A sobre 2 é C sobre 2A, né? Certo? A gente vai falar sobre o modo TE10 L, né? No caso, tá? Vou fazer um caso específico. 10L. Então, veja, se eu sei a frequência de ressonância, né? Bota aqui F0, chama de frequência de ressonância. Daí eu tenho uma expressão, né? Se eu fizer D igual a SA, vou botar D igual a SA, esse aqui eu vou botar não, é MN mesmo, né? Por enquanto é MNL, né? Vou botar MNL aqui. MNL. Então, por exemplo, se eu sei a frequência de ressonância, ou a frequência da cavidade, eu sei o S que eu quero, tá certo? Qual é o S que me dá a frequência F? Basta usar essa fórmula aqui. Que eu faço como? Eu obtenho
D igual a SA, tá certo? O parâmetro D em função de A, daí fica em função do número L dos parâmetros MN. É o valor de S. Como a frequência máxima para o modo C, o modo fundamental é F igual a 2FC, tá? Se eu fizer, por exemplo, M igual a 1, N igual a 0, modo TE 10L, né? TE 10L. O S vai ser maior do que o L sobre R3, para ter operação monomódica, certo? Basta impor aqui, né? F menor do que FC, você vai obter um S que tem que ser maior que L sobre R3. Por exemplo, basta fazer aqui, ó. F igual a 2FC, aqui vai dar quanto? 4, né? Isso aqui não é R3, isso aqui depende do módulo, né? Isso aqui para o módulo M igual a 1, N igual a 0, né? Se eu tiver aqui 4 menos 1, 3, dá raiz de 3, né? Quando a frequência 2 vezes a frequência de corte. Quando a frequência é igual a frequência de corte, essa dá infinito. Então, essa é ilimitada a partir de L sobre raiz de 3. Tá? Então, você tem aí... A gente pode calcular o quê? Usando esse fator de escala, né? Você fica com uma expressão aí. O que é F sobre FC, né? F sobre FC pode ser expresso em função de S, por exemplo, certo? Ou em função, por exemplo, para o modo TE102, né, S é uma relação direta com F sobre FC, né? Então, F sobre FC dá uma medida de S, do valor de S, ou seja, de quanto eu estou variando o D. Então, se eu faço um gráfico como função de F sobre FC, eu estou fazendo um gráfico em função dessa posição aqui. Não é linear a relação, tá certo? Essa é a raiz quadrada, né, dessa relação. Mas se eu vario linearmente o D, não quer dizer que a frequência sobre FC vai variar linearmente. Vai variar não linearmente, dessa forma é não linear. Tá? A gente faz o gráfico e obtém aqui, ó. O fator de qualidade atinge um máximo, certo? Mas só que é fora da região monomódica, certo? Aqui fora. Mas é muito próximo do valor máximo, que é no topo da banda aqui. F sobre FC igual a 2, né? Se eu extrapolar, eu obteria o máximo aqui, ó, fator de qualidade. Então, a tendência do fator de qualidade é aumentar. Ou seja, se eu empurro um êmbolo, eu aumento a frequência de ressonância, certo? Quanto mais apertado, maior a frequência de ressonância. Então, se eu empurro um êmbolo, eu vou aumentando meu fator de qualidade. Tá? Figura corrigida. Ah, tá. Eu vou ver nessa figura também. Né? Outra coisa importante em cavidades, né? Outra coisa, né? Eu tenho uma cavidade, só para vocês saberem, né? Tem até um problema aí para resolver. Né? Você pode pensar assim, ó. Cavidade é comparada a um guia de onda, né? Essa cavidade reflete uma reflectância R, né? Se eu sei o que, se é a frequência de ressonância, né? Eu tenho que o fator de qualidade é ômega 0 sobre gama, eu tenho gama meio, né? Gama sobre 2. Posso mostrar que a reflectância é igual a, mais ou menos, né? 1 menos aquele fator lá, L. Quem é L? Bom, L é igual a 1 sobre 1 mais... Eu tenho isso aqui tudo porque eu medi, tá certo? Ômega menos ômega 0 sobre gama meia quadrado. Tá? Então, eu tenho R em função de ômega, né? Em torno da frequência de ressonância. Eu sei calcular isso aí. Tá? Alternativamente, né? Se eu meço uma... Por exemplo, eu vou num laboratório... Qual é a perda dessa cavidade, né? Meço essa função aqui, ó. Vou lá e faço uma medida experimental dessa função aqui, ó. R de ômega, tá? Não sei nenhum fator de qualidade, nem sei nada, não sei perda, não sei frequência de ressonância. Eu venho aqui, faço isso, meço, bem precisamente, certo? Eu vou lá, meço, bom, deixa eu ver aqui no meu gerador, a ômega 0 é tanto, certo? Ah, deixa eu ver a largura dela, igual a tanto. Eu sei tudo já. Eu sei a perda dela, tá certo? Sei a energia armazenada, sei o campo, quão forte ele vai ser. Eu quero aplicar um campo de 10 milivolts por centímetro.
Pronto. Eu sei mais ou menos quanto é que ele vai ser. Qual a potência que eu tenho que mandar para dar 10 milivolts lá dentro. Porque eu sei isso aqui, tá? Isso remete ao último tópico aqui da aula de hoje, né? Ganho de amplitude em uma cavidade. Se você tem uma cavidade acoplada a um guia de onda, o que acontece? O seu fator de qualidade, né? Se a frequência de ressonância e tudo. Você injeta uma potência PG no guia de onda, certo? Na ressonância, a potência que foi no guia tem que ser igual à potência dissipada na cavidade. Né? Porque se a cavidade não devolve nada, eu estou mandando P, toda essa potência tem que ser dissipada nas paredes. Ela não vai voltar, né? Ela vai para algum lugar, das paredes. Tá? Então, essa é a consideração. Então, eu sabendo a potência injetada, eu sei que a potência dissipada na cavidade é igual a PG, certo? Ora, se você for calcular as coisas, a potência no guia é um fator aí qualquer, certo? Que depende das dimensões, né? Um coeficientezinho CG, módulo de EG ao quadrado, proporcional ao quadrado do campo, certo? Na cavidade, o equivalente à potência, que é energia vezes frequência de ressonância, que é equivalente a watts, né? Isso aqui é joules, né? Joules vezes frequência dá watts. Também vai ser proporcional ao quadrado do campo. Né? Então vai ser um coeficiente quadrado do campo. Campo no guia e campo na cavidade, né? É G e C. Esses são padrões que a gente pode calcular, certo? A gente só está mostrando assim, qualitativamente, o que acontece, né? Então eu tenho, se eu fizer essa razão, isso aqui, sobre isso, me dá o quê? Fator de qualidade, né? É igual a ômega 0, W0 sobre PG, certo? Ora, se ômega 0, W0 é um coeficiente de acoplamento positivo, tá? Número real isso aqui, tá? Tudo são números reais positivos. CC é C ao quadrado, vai dar CC, módulo de EC ao quadrado, campo da cavidade. O que é campo da cavidade? É a amplitude de massa, por exemplo, certo? É isso que a gente quer saber. Quem é o pico do campo dentro da cavidade? E EG é quem é o pico do campo dentro do guia de onda. PG, certo? Isso é igual a Q. Então, ou seja, calculando esses coeficientes, eu tenho uma razão entre EC e EG. Né? E vai dar esse resultado aqui, só que está errado. Esse aqui é CG sobre CC. Tá? Então, a amplitude do campo na cavidade, o pico sobre a amplitude do campo no guia, é um fator que é da ordem 1. Isso aqui não vai ser muito diferente de 1, não, tá certo? Númerozinho aqui. Vai ser um número muito parecido. Vezes quem? Raiz de quê? Então, imagina, uma cavidade tem 10 mil de fator de qualidade, o campo na cavidade é 100 vezes maior que o campo do guia de onda. Tá? Num laser, o campo que circula dentro do laser, dentro da cavidade do laser, é muito maior que o campo que está lá de fora, que ele emite. Só que esse campo está usado só para armazenar energia, ele não é usado para nada. Tá? Né? Mas ele pode interagir com uma amostrazinha pequenininha que você coloca dentro da cavidade. Tá? Então, esse é o resultado sensacional, né? E você tem o campo, a razão entre campos, cavidade e guia de onda é proporcional à raiz do valor de qualidade. Isso é uma coisa para a gente lembrar sempre, certo? Não esquecer. Tá? Tá? Então, cavidade de 10 mil, o ganho de campo é 100. Tá? Fazer uma continha só para ver esses números aí, tá certo? Para ver a que resultado a gente chega. Né? Por exemplo, modo TE10 acoplando com a cavidade TE102. Né? Modo fundamental. Tá? Então, só lembrando, né? Modo TE10 tem esse perfil aqui, ó. Seno na direção X, constante na direção Y, que é V0 aqui, certo? O 1 V0. Tá? Só depende de X, é seno de πx sobre A, o modo fundamental, ele tem esse comportamento. E o campo E está sempre na direção Y, ele é vertical, certo? O que é vertical, transversal, né? Modo TE. Acopla com a cavidade, fazendo as continhas lá, você obtém que a potência
do guia, né? É dado por essa expressão, é a integral do vetor de point, tá certo? Calcula, vai dar a impedância, né? É campo ao quadrado sobre impedância e a área que aparece lá, que B igual a sobre 2, no caso, né? Faz o quadrado de A, no caso, a área, né? Esses fatores aí. Energia, né? Foi calculada, para o modelo 02 é simples de calcular. Dimensão cúbica A3, né? Eu acho que a gente usou D igual a 2A aqui, não. Talvez D igual a 2A ou D igual a... Eu não falei aqui, né? É o 02, deixa eu ver no... Bom, é um 02. Porque aqui não está mostrando os detalhes, né? Bom, eu não tenho certeza de quem é o D aqui no caso, certo? Pode ser A, pode ser 2A. Tá? Um exemplo aí, certo? Um dos dois. Porque fica tudo em função de A, né? Então, observe, né? Energia é A3, potência é A2, né? Tem a profundidade de penetração que vai aparecer aí. Se a gente calcular, certo? A razão entre amplitudes na cavidade e no guia de onda, vai dar o quê? Aquele fator lá de 1 sobre 2π, dá um sexto. Certo? Não é da ordem de 1, mas é assim, entre 1 e 10. 1 sobre 2π, né? Então, só para dar uma ideia. Né? E calculando, usando o Q do modo T102, vai aparecer aqui, ó. A sobre ΔS. Isso aí dá uma ideia quão grande é esse fator, certo? Esse aqui dá certo. É o quadrado. Bom, acho que... O que é isso, rapaz? Tem essa raiz não. É quadrado, né? Espera aí, não? F ao sigma. Agora eu fiquei em dúvida, realmente. Se é a raiz ou se é... Por exemplo, 2 sobre... Não, tem que... Deixa eu ver. Eu vou ter que abrir o livro de novo. Estou achando estranho isso aqui. Por que tem uma raiz aí que eu não sei? Deixa eu ver se aqui está certo. Espero que esteja certo. Sei lá. Vamos lá. 12. Ok, nossa vantagem. Deixa eu ver aqui rapidinho. Ganha, né? É aqui. Vou botar aqui só para ver a conta aqui, como é que foi feita. Deixa eu ver se está certo aqui. Não, olha, tá vendo? Não tem essa, não é ao quadrado, né? É C sobre zero, que é igual a esse número aí, tá certo? Então, o erro é aqui na nota de aula, né? Sabia que tem um errozinho aí? Onde é que está aqui? Está... Então, esse aqui não tem esse quadrado, né? Só para não fazer sentido, né? Raiz, mais outra raiz aqui, realmente não tinha sentido, tá? Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é o seguinte: esse ganho é grande, por quê? Isso aqui é a dimensão de ganho de onda. Isso aqui é a profundidade de penetração, que é da ordem de microns. 10 a menos 6. Isso aqui é 10 a menos 2. Está 10 a 4 aqui, certo? Aí 10 a 4 dá quanto? 100. Né? Ao menos desses fatores aqui, né? Então, é da ordem de raiz, da dimensão da cavidade. Você quer saber, você vai errar por um fator de 3 raízes de π, mas é assim, dimensão da cavidade, profundidade de penetração, raiz quadrada. Pronto. Por essa razão, você tem ideia quanto maior vai ser o campo lá dentro.
Aqui mostra um exemplo, tá certo, de uma cavidade calculada numericamente. Pronto, aqui o ganho de amplitude para essa frequência de 10 GHz, cavidade aqui de ouro, eu acho, né? Eu acho que é ouro. 07, não é ouro. Ó, a profundidade da parametrização é 0,8 microns. E o A é da ordem de 2 centímetros, tá? Centímetro é 10 a quarta microns, certo? Então você tem um ganho de 30 aí, no caso. 30 vezes maior, no caso. Né? Bom, a gente. Todo mundo tem um forno de micro-ondas em casa, né? Geralmente, certo? Que é uma cavidade eletromagnética. Né? E, tipicamente, o forno de micro-ondas, ele opera numa frequência mais ou menos da ordem dos 45 GHz. A potência é da ordem de 700 watts, depende, varia, tá certo? É claro que tem forno de tamanho diferente, né? Daí a frequência de ressonância, se for proporcional, dependendo do que você faça, você pode manter a mesma frequência, dependendo de como você dimensiona ele, certo? E o modo de excitação é um modo 322, certo? Geralmente, a profundidade, essa dimensão horizontal deles é o Z, né? O XY é a dimensão que fica dentro do armário, né? Essa dimensão da frente é o Z, no caso, né? Então, esse D é duas vezes essa dimensão, que é duas vezes... o A é duas vezes B e o D é duas vezes A, certo? Então, se você olhar esse modo TE322 e calcular a densidade de potência dele dentro, né? Que é o módulo quadrático de época, é isso que esquenta a comida, é o quadrado, certo? A potência dissipada é no condutor, tá certo? É o quadrado. É isso que a gente tem que saber. Então, aqui é um gráfico calculado no computador, né? Mostrando a distribuição de intensidade, onde é que tem hotspots, né? Onde tem lugares que não tem potência nenhuma. Tem lugar dentro do forno de micro-ondas que não aquece. Tá? Então, por isso que o pessoal bota num prato para rodar, para poder pegar os várias regiões. Né? Então, isso aqui tem ó, a distribuição de potência lateral, vertical e longitudinal. Né? Mostrando mais ou menos como é que é a distribuição de potência num forno de micro-ondas. Tá? Você tem esses problemas aí. Né? Se você botar um alimento para lá, você pode ficar no mínimo zero de aquecimento. Né? Você tem que rodar para poder esquentar, efetivamente. Né? Tem uma coisa mais uniforme. Tá? Ok, pessoal? Então, concluindo o curso de eletromagnetismo aqui, temos uma outra aula de exercícios, né? Mas eu sei que é muita coisa, muita informação, tá certo? Mas tem coisa, se vocês forem olhar, tudo que vocês forem estudar em engenharia elétrica ou trabalhar, sempre tem alguma coisa aqui por trás, tá? Que vai explicar uma outra situação, né? Então, espero que vocês lembrem disso quando estiverem trabalhando. Falei, eita, isso aqui foi eletromagnético. Se olhar assim para o cabo de transmissão, ele está vibrando por quê, né? Você vê que tem a ver com a força magnética, né? E vibra uma frequência duas vezes maior, tá? Entre outras coisas, né? Que vocês vão ver, tá? No trabalho dia a dia. É claro que você, quando vai com a eletrônica, você lida com as teorias de circuitos e a teoria de circuito e faz os modelos lá, né? A função de transferência do transistor, da diodo, etc. Né? E tem também lógica matemática, né? Computacional, etc. Mas quando vai se descobrir problemas em dispositivos eletromagnéticos, você vai ver que tem informação aí importante, né? Ok, pessoal? Então,